Imaginem uma montanha que solta fumaça e brilha com um fogo interior. Isso é um vulcão, uma janela para a alma da Terra. Durante séculos, a humanidade observou essas montanhas de fogo, sentindo sua beleza e sua força assustadora. Vulcões não são meras formações geológicas. São conexões diretas com o interior da Terra. Essas estruturas colossais são aberturas por onde rocha derretida, gases e cinzas escapam das profundezas da Terra. Por que essas montanhas existem? O que as faz entrar em erupção com tanta fúria? De onde vem toda aquela rocha derretida, a lava? Culturas antigas contavam mitos sobre deuses vivendo em vulcões, vendo a ira divina nas erupções. Hoje, a ciência nos dá respostas diferentes, revelando um sistema terrestre complexo e poderoso, sempre em movimento. Nossa jornada começa agora. Vamos explorar essas maravilhas naturais e mergulhar na ciência por trás delas. Preparem-se para ficar de boca aberta. A história dos vulcões é a própria história da Terra. É um conto de criação, destruição e renovação constante. Vamos nos aventurar na cratera de fogo. Nossa Terra tem camadas, tipo uma cebola, só que bem mais quente. A camada mais externa é a crosta, o chão onde a gente pisa. Abaixo da crosta fica o manto, uma camada espessa que pode derreter. Essa rocha derretida é chamada de magma, o sangue vital dos vulcões. O magma é menos denso que a rocha sólida e sobe, procurando pontos fracos na crosta. Ele se acumula em câmaras magmáticas, preparando o cenário para um evento daqueles. A crosta da Terra é dividida em placas gigantescas, chamadas placas tectônicas, como se fossem peças enormes de um quebra-cabeça. Essas placas estão sempre se movendo, moldando continentes, criando montanhas e formando vulcões. Existem dois tipos principais de placas: as oceânicas, que são mais densas, e as continentais, menos densas. Essas placas flutuam sobre a parte superior do manto, que é semi-derretida, e ficam à deriva, colidindo e se afastando. A maioria dos vulcões se encontra nas bordas das placas, zonas de intensa atividade geológica. O movimento dessas placas é impulsionado pelo calor do interior da Terra, com correntes de convecção no manto funcionando como esteiras rolantes gigantes. Esse processo é chamado de tectônica de placas, a grande teoria que unifica a geologia. Entender a tectônica de placas é fundamental para entender os vulcões. Diferentes tipos de limites de placas criam vulcões de maneiras únicas. Alguns limites se empurram, outros se afastam, e alguns deslizam um ao lado do outro. Vamos explorar esses limites e ver como eles dão origem a montanhas de fogo. O que acontece quando duas placas tectônicas se movem uma em direção à outra? Isso é chamado de limite convergente. Se uma placa oceânica colide com uma placa continental, a placa oceânica, mais densa, é forçada para baixo da placa continental, mais leve, num processo chamado subducção. Conforme a placa oceânica em subducção afunda, ela esquenta, liberando água aprisionada. Isso diminui o ponto de fusão da rocha do manto ao redor, criando magma. Esse novo magma é menos denso e sobe através da crosta continental acima, eventualmente entrando em erupção na superfície para formar vulcões. Esses vulcões frequentemente formam longas cadeias, geralmente encontradas a algumas centenas de quilômetros da costa, continente adentro. A Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, e o Monte Fuji, no Japão, são exemplos clássicos. Vulcões em limites convergentes costumam ser explosivos, com magma espesso e rico em sílica que aprisiona gases, levando a erupções violentas. Às vezes, duas placas oceânicas colidem, formando vulcões no fundo do oceano que podem crescer tanto a ponto de emergir do mar, criando arcos de ilhas, como as Ilhas Marianas. Nem todos os limites de placas envolvem colisões.
Algumas placas se afastam uma da outra, criando um limite divergente. Conforme as placas se separam, uma fenda é criada, reduzindo a pressão sobre o manto abaixo e fazendo com que ele derreta, formando magma. Esse magma geralmente é basáltico, mais fluido, e escorre com facilidade, subindo para preencher a fenda e entrando em erupção na superfície. A maioria dos limites divergentes se encontra no fundo do oceano, formando vastas cordilheiras submarinas, chamadas dorsais meso-oceânicas. A dorsal mesoatlântica é o exemplo mais famoso, estendendo-se por milhares de quilômetros. Ali, nova crosta oceânica está constantemente sendo criada, com erupções relativamente tranquilas ao longo dessas dorsais. Às vezes, essas dorsais meso-oceânicas se elevam acima do nível do mar, como na Islândia, que fica bem em cima da dorsal mesoatlântica. Limites divergentes também podem ocorrer em terra firme, embora com menos frequência. Quando um continente começa a se dividir, vulcões podem se formar, como visto no Vale do Rift da África Oriental, onde o continente africano está lentamente se partindo. Nem todos os vulcões ocorrem nos limites das placas. Alguns entram em erupção no meio das placas tectônicas, longe de qualquer borda. São os chamados vulcões de hotspot. As ilhas do Havaí são o exemplo mais famoso. Eles se formam a partir de plumas de rocha excepcionalmente quente que sobem das profundezas do manto, chamadas plumas mantélicas ou hotspots. Esses hotspots são estacionários, mas as placas tectônicas acima deles continuam se movendo. Conforme uma placa se move sobre um hotspot estacionário, ele queima um buraco através da placa, permitindo que o magma suba e entre em erupção na superfície, formando um vulcão. À medida que a placa continua se movendo, o vulcão é arrastado para longe do hotspot e se torna extinto, enquanto um novo vulcão se forma sobre o hotspot. Esse processo cria uma cadeia de vulcões, com o mais antigo mais distante do hotspot e o vulcão mais jovem e ativo diretamente sobre ele. A cadeia de montes submarinos Havaí Imperador é um exemplo perfeito, mostrando a direção em que a placa do Pacífico tem se movido por milhões de anos. O Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA, é outro hotspot famoso, criando erupções de caldeira massivas e explosivas. Nem todos os vulcões ocorrem nos limites das placas. Alguns entram em erupção no meio das placas tectônicas. São os chamados vulcões de hotspot. As ilhas do Havaí são o exemplo mais famoso. Eles se formam a partir de plumas de rocha excepcionalmente quente. Esses hotspots são estacionários, mas as placas tectônicas continuam se movendo. Conforme uma placa se move sobre um hotspot, ele queima um buraco através da placa. À medida que a placa continua se movendo, o vulcão se torna extinto. Esse processo cria uma cadeia de vulcões. A cadeia de montes submarinos Havaí Imperador é um exemplo perfeito. O Parque Nacional de Yellowstone é outro hotspot famoso. Uma erupção vulcânica é um evento realmente impressionante, ao mesmo tempo terrivelmente destrutivo e incrivelmente belo. O estilo da erupção depende de vários fatores, sendo os mais importantes a composição do magma, especificamente sua viscosidade e teor de gases. Magma de baixa viscosidade, como o magma basáltico, permite que os gases escapem facilmente, resultando em erupções efusivas, onde a lava flui de forma relativamente calma. As erupções havaianas são tipicamente assim, produzindo fontes e fluxos de lava espetaculares. Magma de alta viscosidade, geralmente rico em sílica, é grosso e pastoso, aprisionando gases e acumulando uma pressão imensa. Quando a pressão supera a resistência da rocha ao redor, ocorre uma erupção explosiva, criando cinzas vulcânicas e lançando gás quente, cinzas e fragmentos de rocha para o alto na atmosfera.
Essas erupções explosivas, chamadas erupções plinianas, são extremamente perigosas, produzindo fluxos piroclásticos e queda de cinzas que podem cobrir áreas enormes e atrapalhar o tráfego aéreo. Entender esses diferentes estilos de erupção é vital para prever perigos e salvar vidas. Vulcões não são apenas forças destrutivas. Eles também são criadores, moldando nosso planeta. A atmosfera primitiva e os oceanos foram formados por gases vulcânicos. Vulcões produzem solos férteis, sustentando a agricultura. Pensa só na terra roxa aqui no Brasil. Eles fornecem energia geotérmica e minerais valiosos. Estudar vulcões nos prepara para futuras erupções. Vulcanólogos monitoram vulcões ativos para fornecer alertas. A ciência mitiga riscos e aprecia o poder dos vulcões. Vulcões nos lembram que a Terra está em constante mudança. Eles moldam o passado e o futuro do nosso mundo. Nossa jornada pela cratera de fogo mostrou suas origens e poder.